Assim era no princípio, metáfora pura suspensa no ar. Assim era no princípio, só bocas abertas ainda balbuciantes querendo cantar. Por isso que sempre no início a gente não sabe como começar. Começa porque sem começo, sem esse pedaço não dá pra avançar. Mas fica aquele sentimento, voltando no tempo faria outro som. Porque depois de um certo ponto, tirando o começo, até que foi bom. Por isso é melhor ter paciência, pois todo começo começa e vai embora. O problema é saber se já foi ou se ainda é começo, porque tem começo que às vezes demora. Passa um bom tempo e ainda está no começo, passa mais tempo e ainda não tá na hora. Tem gente que nunca saiu do começo, mas tem esperança de sair agora. Se todo começo é assim, o melhor do começo é o seu fim. Um dia ainda há de chegar em que todos irão conquistar um meio para não começar. Agora, depois do começo, já estou me sentindo bem mais à vontade. Talvez já esteja no meio, ou começo do meio, porque bem no meio seria a metade. É bom demais estar no meio, o meio é seguro pra gente cantar. Primeiro acaba o bloqueio e até o que era feio começa a soar. Depois todo aquele receio, partindo do meio, podia evitar. Até pras crianças nascerem, nascendo no meio, não iam chorar. Diria sem muito rodeio, no princípio era o meio e o meio era bom. Depois é que veio o verbo um pouco mais lerdo, que tornou tudo bem mais difícil. Criou o real, criou o fictício, criou o natural, criou o artifício, criou o final, criou o início que agora deu nisso. Mas tudo tomou seu lugar, depois do começo passar, e cada qual com seu canto, por certo ainda vai encontrar um meio pra nos alegrar. Começar. Começar uma aula, começar uma canção, começar um curso de filosofia. Se no começo quase sempre balbuciamos, uma boa saída pode ser convidar alguém que nos ajude a começar. Pode-se começar um curso com uma aula. Pode-se começar uma aula com uma canção. Mas também pode-se começar uma canção com um curso. Estranho esse nosso começo? Ok. Vamos tentar de outra forma, então. Salve, salve, povo do pensamento! Sejam todos bem-vindos ao nosso seminário. Esta é a 5ª aula do programa e nela vamos trabalhar com o conceito de rizoma em Deleuze e Guattari. Para tal, iremos visitar o capítulo de abertura, a introdução, o começo de Mil Platôs, capítulo cujo título é Rizoma. E agora? Ainda não tá bom, né? Eu sei. Mas já tem alguma coisa diferente, não é mesmo? Talvez seja porque não estejamos mais exatamente num começo. Já escutamos uma música. Eu estou no 3º parágrafo da exposição que preparei para vocês. Além disso, todos sabemos que esse não é exatamente o começo do nosso seminário. Nós já tivemos 4 encontros. Passamos pela morte de Deus e também por verdade e mentira no sentido extramoral em Nietzsche.
Tivemos uma apresentação da disciplina, do professor, e utilizamos as linguagens das artes para realizar uma apresentação poética a respeito de cada um de vocês. Foi um momento muito bonito. Lembro que fomos juntos até uma lagoa. Ainda não sabíamos se queríamos ser patos ou cachorros. Então, o professor Keberson nos ajudou a mergulhar num devir canino. Ficamos ali, na água. Era um dia de sol, mas sabíamos que o tempo podia fechar e que a chuva só vem quando tem que molhar. Como já estávamos todos molhados, compreendemos que nenhum de nós nasceu com jeito para super-herói e que nossos sonhos é a gente quem constrói. Porque o tempo, o dia a dia, nos desgasta e transforma, até que um novo entendimento de vida nos faça brilhar o coração. Ou seja, de certa maneira, estamos sempre lutando contra vozes que nos dizem que não somos capazes, contra enganos que nos dizem que não vamos chegar lá. Lutamos contra buracos que caímos e voltamos a cair, até que um belo dia compreendemos que estamos dentro de um buraco. Nesse dia, e apenas nesse dia, iniciamos a fuga do buraco que costumamos cair. É que isso dói muito. Dói demais. Aceitar que estamos dentro de um buraco é o mais difícil. Depois que aceitamos, podemos construir saídas. Vamos vivendo, vamos sonhando, vamos fazendo notar. E aos poucos, bem aos poucos, como se saindo de um coma, preparamos o nosso despertar. O mais importante, contudo, é compreender que ninguém acorda sozinho. Ninguém sai do buraco sozinho. Mesmo se permanecermos perfeitos estranhos uns para os outros, mesmo se falarmos ao vento como de Purple, precisamos construir alianças. Como bem diz o mestre crioulo, aqui não é Guita, é pior, é Grajaú. Nessas terras colonizadas, o buraco é bem mais profundo. O nosso caminho não está pronto. É caminhando que se faz o caminho. Ou como dizia Quintana, de nada adianta nomear o rio, porque é sempre outro rio a passar. Só nos resta, portanto, ir mostrando como somos e ir sendo como se pode ser. Quem acredita sempre alcança. Por isso, quem sabe um dia, trabalhando juntos, poderemos acordar uns aos outros. E uma vez dispersos e fora do buraco, poderemos finalmente cantar viva, viva, viva a sociedade alternativa. Fazes o que tu queres, pois é tudo da lei. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Bem, mas se já passamos por tudo isso, se já não estamos mais propriamente num começo, onde é que estamos? Talvez estejamos no meio, ou no começo do meio. Porque bem no meio estaríamos à vontade. Diria sem muito rodeio, no princípio era o meio, e o meio era bom. Depois é que veio o verbo, um pouco mais lerdo, que tornou tudo bem mais difícil. Criou o real, criou o fictício, criou o natural,
criou o artifício, criou o final e criou o início que agora deu nisso. Bom, talvez essa seja uma saída possível. E como não nos resta muita escolha, vamos tentar. Dessa vez, vamos começar pelo meio. Cito: no discurso que hoje eu devo fazer, e nos que aqui terei de fazer, durante anos talvez, gostaria de neles poder entrar sem dar por isso. Em vez de tomar a palavra, gostaria de estar à sua mercê e de ser levado muito para lá de todo o começo possível. Preferiria dar-me conta de que, no momento de falar, uma voz sem nome me precedia desde há muito. Bastar-me-ia, assim, deixá-la ir, prosseguir a frase, alojar-me sem que ninguém se apercebesse nos seus interstícios, como se ela me tivesse acenado, ao manter-se um instante suspenso. Assim, não haveria começo. E, em vez de ser aquele de onde o discurso sai, estaria antes, no acaso do seu curso, uma pequena lacuna, o ponto do seu possível desaparecimento. Fecho a citação. Nesta fala proferida em 1970 no Collège de France, que ficou conhecida como a Ordem do Discurso, Michel Foucault toma a si próprio como sujeito da narrativa numa tentativa de mostrar a quem lhe ouve que aquilo que ele fala já o precedia. Que seu discurso poderia ser tomado também como uma pequena lacuna, o ponto do seu possível desaparecimento. E que acoplar, portanto, o começo, o início, a origem de um discurso, a interioridade de um sujeito, não passa por uma ordenação do natural, mas sim por uma política do pensamento. Ou seja, para que esse acoplamento entre interioridade do sujeito e origem do discurso funcione, necessitamos de um pensamento que estabeleça o sujeito como centro de si mesmo, como unidade e como princípio ativo da relação. Assim, ao questionar o começo, Foucault questiona também o ponto inicial, de onde se fala, se escolhe, se quer, se deseja, se é. Tento melhorar um pouco as coisas com uma dobra diante desse contexto. Eu, professor Edio Ranieri, estou nesse exato momento aqui falando para vocês. Tudo bem? Todos concordam? Eu estou aqui e falo. Porém, os mais atentos aqui presentes perceberam que, nesse meu falar, aparecem vozes que me precedem há um bom tempo. Vozes de Louis Tati, de Michel Foucault, das tantas esseidades que poeticamente já se apresentaram. Todos se deram conta disso? Vejam, se há em meu discurso vozes que me precedem, então, meus queridos, esse discurso não começou propriamente em mim. Mas sim nessas vozes. De certa forma, seria possível dizer que estou aqui apenas deixando passar o que elas já disseram. Certo? Errado. Pois, como acabamos de ver na ordem do discurso, essas vozes também precedem os autores citados.
Repito, as vozes que precedem o meu discurso são também elas mesmas precedidas por outras vozes. Resumo da ópera. Se não sou a origem do meu próprio discurso, então o que falo não começou em mim, mas antes de mim. Sou uma espécie de meio de mim. E mais, se isso que falo não começou em mim, então vem de fora de mim. Contudo, isso também não está dentro de um outro. Isso que falo não está fixo dentro de um outro. Isso que Édio fala não é propriedade privada do discurso de Michel Foucault, pois há no discurso de Foucault muitas vozes a lhe preceder. Vozes como a de Criolo ou de Quintana, enunciada pelas esseidades que aqui se apresentaram. É este permanente meio que Deleuze e Guattari chamam de rizoma. Cito o segundo parágrafo da página 37 de Mil Platôs. Um rizoma não começa nem conclui. Ele se encontra sempre no meio, entre as coisas, interser, intermeso. A árvore é filiação, mas o rizoma é aliança, unicamente aliança. A árvore impõe o verbo ser, mas o rizoma tem como tecido a conjunção e. Há nesta conjunção força suficiente para sacudir e desenraizar o verbo ser. Neste ponto, quem ama as árvores, como Francis Ralé e eu, pode se sentir um tanto desconfortável. É preciso, portanto, compreender em que sentido Deleuze e Guattari estão dizendo que a árvore impõe o verbo ser. Não se trata de uma crítica a essa planta maravilhosa, ou de relacioná-la ao totalitarismo, como erroneamente afirma Francis Ralé, que provavelmente não leu muito bem Mil Platôs. Mas sim de problematizar a imagem que a árvore emprestou desde Porfírio ao pensamento ocidental. Como vocês sabem, por volta do século III da nossa era, Porfírio utiliza a imagem da árvore para criar um diálogo entre a lógica aristotélica e o neoplatonismo de Plotino. Esse dispositivo, criado por Porfírio, tornou-se extremamente popular na Europa medieval e ficou conhecido como escala do ser, ou a árvore de Porfírio. Esse esquema, esse modo de pensar, esse sistema de pensamento funciona da seguinte maneira: uma substância é pensante ou extensa. Temos aí, do gênero substância, duas diferenças. A extensa é corpo, sendo que corpo ou é inanimado ou é animado. Temos aqui duas diferenças do gênero corpo. O animado é animal. Ele será irracional ou racional. Temos aqui duas diferenças do gênero animal.
O racional é humano, e humano é isto ou aquilo. No exemplo que o próprio Porfírio dá, ele situa Sócrates ou Platão. Aqui aparece Platão como um indivíduo particular e não mais um gênero ou uma espécie. O mesmo se dá, então, com o João, o William, a Maria, a Bernadette, o Pedro e mesmo com o Antônio. O rizoma, conceito filosófico criado por Deleuze e Guattari, se opõe, portanto, a um dispositivo clássico do pensamento ocidental. Contudo, isso é importante sublinhar. Deleuze e Guattari não estão combatendo especificamente o pensamento de Porfírio, ou mesmo de Aristóteles ou de Plotino. O rizoma busca combater, ou melhor dizendo, criar uma linha de fuga ao modo como esse dispositivo se espalhou pelo pensamento ocidental. Da botânica à economia, da arte à ecologia, da computação à linguística, implantaram-se árvores que impõem o verbo ser. Que é isso? O que isso quer dizer? Em que sentido o verbo ser aparece como imposição ao pensamento? Alguém tem alguma ideia? Bueno, voltemos à árvore de Porfírio. Bom, pessoal, por hoje é isso. Desejo a vocês uma ótima semana. Nos encontramos na próxima segunda. Até lá. Tchau, tchau.